Então vamos lá, nossa resumo do capítulo 15 desse livro aqui, Direito Penal para a OAB, Teoria e Prática, da editora Jus Pode Vir, professor Nidal. A gente está no capítulo 15, aqui ó, vamos falar da prescrição. É um assunto um pouquinho longo, mas eu vou ler aqui para deixar registrado aí. Vamos lá, o conceito. Quando um indivíduo pratica em tese um fato típico e ilícito, surge para o Estado o poder e o dever de buscar a punição do responsável, ou seja, a pretensão punitiva. E essa punição é concretizada com a sentença penal condenatória transitada em julgado. Com a imposição de uma pena, surgindo a partir de então a pretensão executória dessa pena. Todavia, o exercício da pretensão punitiva e executória do Estado não é ilimitada ou perpétua. Não perdura, pois, como regra, por tempo indeterminado. O direito de punir e de executar a pena imposta ao apenado encontra limites temporais, que, se não observados, podem levar à extinção da punibilidade do agente pela incidência, prescrição da pretensão punitiva ou prescrição da pretensão executória. A prescrição penal, pois, é a perda da pretensão punitiva ou executória do Estado, pelo decurso do tempo sem o seu exercício. Então, quer dizer, o indivíduo que comete o crime, o Estado pode punir ele, mas ele tem um tempo determinado para isso. Ele tem um tempo de punir e tem um tempo para executar também a pena. Passado esse tempo, o Estado perde esse direito de punir ou de executar a pena. Então vamos lá, espécies de prescrição. Com a prática do crime, o direito abstrato de punir do Estado concretiza-se, dando origem a um conflito entre o direito estatal de punir e o direito de liberdade do indivíduo. Assim, praticado o crime e antes da sentença penal transitada em julgado, o Estado é titular da pretensão punitiva em busca da prestação jurisdicional postulada na peça acusatória. Com o trânsito em julgado da decisão condenatória, o jus poniendi concreto transforma-se em jus punitionis, isto é, a pretensão punitiva converte-se em pretensão executória. Assim, pode-se verificar duas espécies de prescrição: a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita e a prescrição da pretensão executória. Na prescrição da pretensão punitiva, há uma subdivisão apresentando três modalidades: a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, a prescrição da pretensão punitiva retroativa e a prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente. Na prescrição da pretensão punitiva, o decurso do tempo faz com que o Estado perca o direito de punir no tocante à pretensão de o Poder Judiciário julgar a lide e aplicar a sanção penal. O marco divisório para a identificação da espécie de prescrição é o trânsito em julgado da sentença condenatória. A prescrição da pretensão punitiva ocorre antes da sentença final transitar em julgado. Isso aí está no Código Penal, artigo 109, caput. Exemplo: suponha-se que um sujeito cometa um crime de lesão corporal leve, pena de 3 meses a 1 ano. Não se descobrindo a autoria, se o Estado, dentro do prazo de 4 anos, não exercer o jus persequendi in judiciu, opera-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Na prescrição da pretensão executória, o decurso do tempo sem o seu exercício faz com que o Estado perca o direito de executar a sanção imposta na sentença penal condenatória. A prescrição da pretensão executória ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Artigo 110 do Código Penal, caput. Exemplo: suponha-se que o agente tenha sido condenado irrecorrivelmente a 3 meses de detenção pela prática de lesão corporal leve, não fazendo jus ao sursis. Se o Estado não iniciar
não iniciar a execução da pena no prazo de 3 anos, opera-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Então, vamos lá, o que a gente viu até agora. Prescrição, espécies. Prescrição da pretensão punitiva e prescrição da pretensão executória. Prescrição da pretensão punitiva tem a prescrição da pretensão punitiva em abstrato ou propriamente dita, prescrição da pretensão punitiva retroativa, prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente. Prescrição da pretensão punitiva antes do trânsito em julgado. Prescrição da pretensão executória depois do trânsito em julgado. Quais são os efeitos da prescrição? Os efeitos da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição da pretensão executória são distintos. 1. Prescrição da pretensão punitiva. A prescrição da pretensão punitiva elimina o próprio exercício da ação penal, seja na fase investigatória ou durante o processo judicial. Se a incidência da prescrição ocorrer ainda na fase investigatória, deve o inquérito policial ser arquivado. Se oferecida a denúncia, a peça acusatória deverá ser rejeitada, já que ausente o interesse de agir. Isso segundo o Código de Processo Penal, artigo 395, inciso 2. Se recebida a denúncia com a citação do réu, deverá ser declarada a extinção da punibilidade com absolvição sumária do réu, segundo o Código de Processo Penal, artigo 397, inciso 4. Se incidir qualquer tempo após a resposta à acusação, deverá ser declarada a extinta punibilidade do acusado nos termos do artigo 107, inciso 4 do Código Penal. A prescrição da pretensão punitiva ocorre antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, razão pela qual não gera efeitos penais, como, por exemplo, para fins de reincidência ou maus antecedentes, nem extrapenais, como o dever de reparar o dano, pois não haverá formação do título executivo. 2. Prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão executória pressupõe sentença condenatória transitada em julgado, incidindo, pois, na fase de execução da pena. Logo, compete ao juízo de execução penal reconhecer a prescrição executória e declarar a extinção da punibilidade. Nos termos do artigo 66, inciso 2, da Lei de Execução Penal, se o pedido formulado for indeferido, caberá contra essa decisão o recurso de agravo em execução. Isso aí está na Lei de Execuções Penais, artigo 197. Como há sentença condenatória transitada em julgado, a prescrição da pretensão executória não apaga os efeitos da condenação, permanecendo, pois, rígidos os efeitos secundários da condenação, tanto na esfera penal como no campo extrapenal. Assim, a prescrição da pretensão executória não cessa os efeitos da sentença condenatória definitiva para fins de reincidência ou maus antecedentes, bem como mantém a possibilidade de ação de execução ex delicto, já que mantém o status de título executivo. Prescrição da pretensão punitiva. Prescrição da pretensão punitiva. Prescrição da pretensão punitiva em abstrato ou propriamente dito. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente. Conforme a espécie da prescrição, altere-se a forma de cálculo, os termos iniciais, bem como o momento processual que poderá ser reconhecida. Por isso, para melhor compreensão, afigura-se necessário estudo individualizado de cada uma dessas espécies. Prescrição da pretensão punitiva em abstrato ou propriamente dito. A prescrição da pretensão punitiva em abstrato ou propriamente dita está prevista no artigo 109 caput do Código Penal e poderá incidir como regra a. Entre a data da consumação do fato e do recebimento da denúncia, b. Entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença penal condenatória, c. Entre a data do recebimento da denúncia até a fase recursal na hipótese de sentença absolutória. O cálculo do prazo da prescrição punitiva em abstrato, quando alguém é acusado de praticar uma infração penal, é como se um cronômetro fosse acionado, passando a correr o prazo para o Estado punir o cidadão.
Como ainda não há nenhum elemento ou fato concreto ou fator concreto que possa servir de parâmetro para esse cálculo, o legislador estabeleceu como base para o cálculo da prescrição punitiva em abstrato a pena máxima combinada ao delito pelo qual o agente está sendo acusado. Isso aí está no artigo 109, caput do Código Penal. Para encontrar o prazo de prescrição da pretensão punitiva em abstrato, deve-se primeiro ser verificada a pena máxima prevista para o delito, para após enquadrá-lo no correspondente inciso do artigo 109 do Código Penal. Assim, para saber o prazo da prescrição da pretensão punitiva em abstrato do crime de homicídio, que prevê pena de 6 a 20 anos, deve-se enquadrar a pena máxima 20 anos no correspondente inciso do artigo 109 do Código Penal. No caso, a pena máxima de 20 anos enquadra-se no artigo 109, inciso 1 do Código Penal, razão pela qual o prazo prescricional do crime de homicídio é de 20 anos. Máxima de pena privativa de liberdade combinada, homicídio, pena máxima de 20 anos. Prazo prescricional, 20 anos, segundo lá o artigo 109, inciso 1 do Código Penal. Da mesma forma, para saber o prazo da prescrição da pretensão punitiva em abstrato do crime de furto simples, que prevê pena de 1 ano a 4 anos, deve-se enquadrar a pena máxima, 4 anos, no correspondente inciso do artigo 109 do Código Penal. No caso, a pena máxima de 4 anos enquadra-se no artigo 109, inciso 4º do Código Penal, razão pela qual o prazo prescricional do crime de furto simples é de 8 anos. Máxima da pena privativa de liberdade combinada. Furto simples, pena máxima de 4 anos. Prazo prescricional, 8 anos. Segundo o artigo 109, inciso 4º do Código Penal. Para efeito de contagem do prazo da prescrição da pretensão punitiva, são levados em conta as causas de aumento e de diminuição de pena, as agravantes e as atenuantes, salvo a relacionada à menoridade relativa e senilidade. Artigo 115 do Código Penal. Não influenciam no cálculo do prazo da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, já que não há parâmetro estabelecido em lei de quanto de agravante e de atenuação, ficando, pois, a cargo da discricionariedade do juiz. Causas de aumento de pena. Em relação à causa de aumento de pena, deve-se considerar a fração que mais aumenta, a fim de ser alcançada a pena máxima combinada ao delito, na forma majorada. Assim, se, por exemplo, o agente praticar o crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, a pena será aumentada de 1/3 até a metade. Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 7. Nesse caso, para fins de verificação da prescrição, deve-se considerar a pena máxima do crime de roubo, 10 anos, e elevar em metade, fração que mais aumenta, chegando a pena máxima de roubo majorado pelo emprego de arma branca em 15 anos. Agora, resta enquadrar nessa pena máxima no inciso 1º do artigo 109 do Código Penal, para constatar que o prazo prescricional será de 20 anos. Máximo da pena privativa de liberdade combinada. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, pena máxima 15 anos, resultado do acréscimo da metade sobre a pena máxima de 10 anos, combinada ao crime de roubo simples. O prazo prescricional, 20 anos. Artigo 109, inciso 1º do Código Penal. Deixa eu só ver quantos minutos tá dando. Porque 13 minutos, tá bom. Causas de diminuição da pena. Em relação à causa de diminuição da pena, deve-se considerar a fração que menos diminua, para alcançar a pena máxima combinada ao delito praticado com incidência de causa de redução de pena. Imaginemos que o agente tenha praticado o crime de estelionato simples tentado. Artigo 171, conexo com o 14, inciso 2 do Código Penal. A pena do crime de furto simples varia de 1 a 5 anos, sobre a qual recai a redução de 1 a 2/3 em decorrência da tentativa. Artigo 14 do Código Penal, parágrafo único. Logo, deve-se considerar a pena de 5 a 4 anos. Tá errado aqui. A pena de 5 anos e diminuí-la de 1/3,
como forma de alcançar a pena máxima do crime de furto simples tentado, que no caso será de 3 a 4 anos. Aliás, aqui seria 4 anos, né? 5 anos. Agora resta enquadrar essa pena máxima do estelionato simples tentado no inciso 4º do artigo 109 do Código Penal, para constatar que o prazo prescricional será de 8 anos. Máximo da pena privativa de liberdade combinada, estelionato simples tentado, pena máxima, 3 anos a 4 anos. Resultado da diminuição de 1/3 sobre a pena máxima de 8 anos combinada ao crime de furto simples. Prazo prescricional, 8 anos, segundo o artigo 109, inciso 4º do Código Penal. Concurso de crimes. No caso de concurso de crimes. No caso de concurso de crimes, o prazo da prescrição da pretensão punitiva deve considerar a pena máxima combinada a cada infração penal isoladamente. Artigo 119 do Código Penal. Logo, o critério da exasperação da pena e do cúmulo material não é considerado para a verificação do prazo prescricional. Assim, se, por exemplo, o agente praticou 3 crimes de furto simples em continuidade delitiva, o prazo da prescrição da pretensão punitiva deve ser verificado isoladamente em relação a cada um dos crimes, ignorando em absoluto a exasperação da pena de 1/6 a 2/3 prevista no artigo 71 caput do Código Penal. É o que se extrai também da súmula 497 do STF. Termo inicial da prescrição da pretensão punitiva em abstrato. O prazo prescricional, como dito, é verificado com base nos prazos previstos no artigo 109 do Código Penal. Após encontrar o prazo prescricional pertinente à infração penal pelo qual o agente está sendo acusado, deve-se verificar em que momento esse prazo começa a correr, ou seja, o termo inicial da contagem do prazo prescricional. Nos termos do artigo 111 do Código Penal, a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final começa a correr. 1. Do dia em que o crime se consumou. 2. No caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa. 3. Nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. 4. Nos de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. 5. Nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes previstos nesse código, ou em legislação especial da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Então, só para citar os artigos aqui, do 3 em diante, aqui, da situação 3 em diante, que é onde a gente encontra, o que a gente encontra aqui, só tem um artigo do crime mesmo, na verdade. Então vamos lá, para as causas interruptivas da prescrição da pretensão punitiva. Ao encontrar o prazo prescricional e verificar o termo inicial, afigura-se indispensável identificar as causas interruptivas do curso do prazo prescricional relacionadas, invariavelmente, ao momento procedimental em que a ação penal se encontra. Conforme se extrai do artigo 117, parágrafo 2º do Código Penal, uma vez interrompida a prescrição, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Consideremos que o prazo prescricional começa a correr a partir do dia da consumação do delito, com o recebimento da denúncia ou queixa. A contagem desse prazo é interrompida, voltando a correr por inteiro a partir da data da interrupção. Assim, se, por exemplo, o agente estiver sendo acusado pela prática do crime de furto simples, cuja pena combinada varia de 1 a 4 anos, segundo o Código Penal, artigo 155 caput, o prazo prescricional de 8 anos, artigo 107, inciso 4º, começa a correr a partir da consumação do delito. Consideramos que a denúncia tenha sido recebida 5 anos depois da consumação. Nesse caso, a contagem do prazo prescricional será interrompida, voltando a correr por inteiro, ou seja, o prazo de 8 anos a partir da data da interrupção da prescrição. As causas interruptivas da prescrição da pretensão punitiva estão previstas no artigo 117, inciso 1 a 4º do Código Penal. O artigo 117, o curso da prescrição interrompe-se quando 1.
pelo recebimento da denúncia ou queixa, pela pronúncia ou pela decisão confirmatória da pronúncia ou pela publicação da sentença ou acordo condenatórios recorríveis. As hipóteses previstas nos incisos 5, pelo início ou continuação do cumprimento da pena, e 6, pela reincidência, guardam relação com a prescrição da pretensão executória e serão analisadas no momento oportuno, que será mais à frente. Trata-se de rol taxativo, não sendo possível empregar analogia para alcançar causas não previstas em lei. A verificação das causas interruptivas da prescrição é de fundamental importância, pois invariavelmente a prescrição incide no intervalo entre os marcos interruptivos, com efeito no procedimento diverso do tribunal do júri. A prescrição da pretensão punitiva em abstrato poderá incidir entre a data da consumação do delito até o recebimento da denúncia, ou B, ou 2, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, ou 3, entre a data do recebimento da denúncia até a fase recursal na hipótese de sentença absolutória. Note-se que, nesse caso, a publicação da sentença absolutória não constitui causa de interrupção da prescrição, razão pela qual o prazo começa a correr da data do recebimento da denúncia e não se interrompe com a sentença absolutória. Em relação ao procedimento do tribunal do júri, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato poderá incidir entre 1. A data da consumação do delito e a data do recebimento da denúncia. 2. Entre a data do recebimento da denúncia e a data da decisão de pronúncia. 3. Entre a data da decisão de pronúncia e a data da decisão confirmatória da pronúncia, se interposto recurso contra a decisão de pronúncia. 4. Entre a data da decisão de pronúncia e a data de publicação da sentença penal condenatória, se não interposto recurso contra a decisão de pronúncia. 5. Entre a data da decisão confirmatória da pronúncia e a data da publicação da sentença penal condenatória. Hipótese de incidência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato. A partir da verificação do prazo prescricional e do termo inicial, levando em conta as causas interruptivas da prescrição, afigura-se possível definir alguns cenários de incidência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, distinguindo as hipóteses envolvendo procedimento diverso do tribunal do júri e o procedimento do tribunal do júri. Deixa eu só ver aqui os minutos, quantos minutos está dando. Ué, cadê? 23 minutos, dá para ler mais um pouquinho. Hipótese de incidência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato. A partir da verificação do prazo prescricional e do termo inicial, levando em conta as causas interruptivas da prescrição, afigura-se possível definir alguns cenários de incidência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, distinguindo as hipóteses envolvendo procedimento diverso do tribunal do júri e procedimento do júri. Procedimento diverso do tribunal do júri. Conforme exposto alhures, a prescrição envolvendo crimes não dolosos contra a vida, que não seguem o procedimento do júri, incide a. Entre a data da consumação do delito e a data do recebimento da denúncia ou queixa. B. Entre a data do recebimento da denúncia ou queixa e a data da publicação da sentença penal condenatória. C. Entre a data do recebimento da denúncia ou queixa e a fase recursal no contexto da sentença absolutória. Entre a data da consumação e a data do recebimento da denúncia ou queixa, conforme o artigo 111, inciso 1 do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão punitiva começa a correr como regra a partir da consumação do delito, tendo como primeiro marco interruptivo o recebimento da denúncia ou queixa. Artigo 117, inciso 1 do Código Penal. Nesse cenário, imaginemos que foi praticado um crime de furto simples. Artigo 155, no dia 5 de outubro de 2010. Instaurado o respectivo inquérito policial, a investigação se desenvolve de forma bastante lenta, não avançando quando a identificação da autoria do delito, mas recaindo a suspeita em relação ao agente. A. Concluído o inquérito policial, o procedimento investigatório foi encaminhado para o Ministério Público no dia 10 de novembro de 2018. Nesse caso,
considerando-se a pena máxima do crime de furto simples, 4 anos, o prazo prescricional será de 8 anos, conforme o artigo 109, inciso 4º do Código Penal. Logo, forçoso concluir que, no caso, incidiu a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, pois entre a data da consumação do crime de furto e do dia 10 de novembro de 2018, passaram-se mais de 8 anos, sem o recebimento da denúncia, e, por conseguinte, a interrupção do prazo prescricional. Resta declarar extinta a punibilidade do agente, com base no artigo 107, inciso 4º do Código Penal, com extinção e baixa do expediente criminal. Para que não incidisse a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, o Estado teria até o dia 4 de 10 de 2018 para o recebimento da denúncia, e, por consequência, a interrupção do prazo prescricional com o recomeço da contagem por inteiro. 2. Entre a data do recebimento da denúncia ou queixa e a data da publicação da sentença condenatória. Com o recebimento da denúncia ou queixa, interrompe-se o decurso do prazo prescricional, voltando a correr por inteiro até o próximo marco interruptivo, que consiste na publicação da sentença penal condenatória. Artigo 117, inciso 4º. Imaginemos que o réu foi denunciado por ter praticado o crime de furto simples, artigo 155 do Código Penal, no dia 5 de outubro de 2010. A denúncia foi recebida no dia 15 de março de 2012. A ação penal se desenvolveu de forma bastante lenta, estando até o dia 20 de abril de 2020 na fase de instrução processual, não tendo sido, portanto, proferida sentença. Nesse caso, considerando-se a pena máxima do crime de furto simples, 4 anos, o prazo prescricional será de 8 anos, configurando-se o artigo 109, inciso 4º do Código Penal. Logo, forçoso concluir que, no caso, incidiu a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, pois entre o data do recebimento da denúncia, 15 de 3 de 2012, e o dia 20 de abril de 2020, passaram-se mais de 8 anos, sem publicação da sentença penal condenatória, e, por conseguinte, interrupção do prazo prescricional. Resta declarar extinta a punibilidade do agente com base no artigo 107, inciso 4º do Código Penal, com extinção e baixa do processo. Para que não incidisse a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, o Estado teria até o dia 14 de 3 de 2020 para a publicação da sentença penal condenatória e, por consequência, interrupção do prazo prescricional com o recomeço da contagem por inteiro. 3. Entre a data do procedimento, entre a data do recebimento da denúncia. Então vamos lá, encheu o HD aqui, mas já arrumei. Então vamos lá. Entre a data do recebimento da denúncia ou queixa e a fase recursal, considerando sentença absolutória. Consoante se extrai do artigo 117, inciso 4º do Código Penal, somente a sentença penal condenatória tem o condão de interromper o prazo prescricional. Logo, se proferida a sentença absolutória, não haverá interrupção do prazo prescricional, que continuará correndo desde o recebimento da denúncia. Isso aqui melhor ler o exemplo aqui. O réu denunciado por ter praticado o crime de furto simples, artigo 155, no dia 5 de outubro de 2010. A denúncia foi recebida no dia 15 de março de 2012. Após o regular andamento do processo, o magistrado proferiu no dia 10 de junho de 2016 sentença absolutória. Em resignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, que até o dia 20 de 4 de 2020 ainda não havia sido pautado para ser submetida a julgamento pelo Tribunal da Justiça. Nesse caso, considerando-se a pena máxima do crime de furto simples, 4 anos, o prazo prescricional será de 8 anos, conforme o artigo 109, inciso 4º do Código Penal. Logo, forçoso concluir que, no caso, incidiu a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, pois entre a data do reconhecimento da denúncia, 15 de 3 de 2012, e o dia 20 de abril de 2020, passaram-se mais de 8 anos, sem a publicação do eventual acórdão condenatório e, por conseguinte, a interrupção do prazo prescricional. Resta declarar extinta a punibilidade do agente com base no artigo 107, inciso 4º do Código Penal, com extinção e a baixa do processo. Para que não incidisse a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, o Estado teria até o dia 14 de 3 de 2020 para a publicação do acórdão condenatório e, por consequência, a interrupção do prazo prescricional com o reconhecimento da contagem por inteiro. Procedimento do Tribunal do Júri. Em relação ao procedimento do Tribunal do Júri, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato poderá incidir entre a data da consumação do delito até a data do recebimento da denúncia
entre a data do recebimento da denúncia até a data da decisão de pronúncia, entre a data da decisão de pronúncia e a data da decisão confirmatória da pronúncia, entre a data da decisão de pronúncia e a data da publicação da sentença penal condenatória, se não interposto recurso contra a decisão de pronúncia, entre a data da decisão de confirmação, entre a data da decisão confirmatória da pronúncia e a data da publicação da sentença penal condenatória. O procedimento do tribunal do júri é aplicado aos crimes dolosos contra a vida, assim considerados o homicídio doloso, 121 caput, parágrafos 1º e 2º, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, 122, infanticídio, 123, aborto, 124 e 127. Entre a data da consumação do delito e a data do recebimento da denúncia, conforme o artigo 111, inciso 1 do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão punitiva começa a correr como regra a partir da consumação do delito, tendo como primeiro marco interruptivo o recebimento da denúncia ou queixa, artigo 117, inciso 1. Nesse cenário, imaginemos que o agente tenha sido acusado de ter praticado, no dia 5 de outubro de 2010, crime de aborto com o consentimento da gestante, artigo 126. Instaurando o respectivo inquérito policial, a investigação se desenvolveu de forma bastante lenta, não avançando quanto à identificação da autoria do delito, mas recaindo a suspeita em relação ao agente A. Concluído o inquérito policial, o procedimento investigatório foi encaminhado para o Ministério Público no dia 10 de novembro de 2018. Nesse caso, considerando-se a pena máxima de 4 anos combinada ao crime de aborto, com o consentimento da gestante, 4 anos, o prazo prescricional será de 8 anos, conforme o artigo 109. Inciso 4º, do Código Penal. Logo, forçoso concluir que no caso incidiu a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, pois entre a data da consumação do crime de aborto e o dia 10 de novembro de 2018 passaram-se mais de 8 anos, sem o recebimento da denúncia e, por conseguinte, a interrupção do prazo prescricional. Resta declarar extinta a punibilidade do agente com base no artigo 107, inciso 4º do Código Penal, com extinção e baixa do expediente criminal. Bom, aí os outros exemplos é basicamente a mesma coisa. Aí enquadrar as regras aqui no procedimento do júri aqui, e é isso. É basicamente a mesma coisa. Aí deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tá. Aí depois a gente tem aqui o quê? A prescrição da pretensão punitiva retroativa. A prescrição da pretensão punitiva retroativa estava prevista no artigo 110, parágrafo 2º do Código Penal, que previa a possibilidade da prescrição pretensão punitiva retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Esse artigo foi revogado pela Lei 12.234, de 5 de maio de 2010. Com a revogação do artigo, surgiram algumas vozes afirmando a exclusão da prescrição da pretensão punitiva retroativa do ordenamento jurídico. Todavia, a parte final do artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal, dispõe que a prescrição em nenhuma hipótese poderá ter por tempo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Diante da intrincada redação desse dispositivo, forçoso concluir pela possibilidade da prescrição da pretensão punitiva retroativa após o oferecimento da denúncia ou queixa, uma vez que, segundo se extrai do texto, a vedação se limite a período anterior ou anterior ao da denúncia ou queixa. Caramba, que saco. Então, vamos encerrar aqui, vamos parar na prescrição punitiva retroativa, porque tem bastante material aqui ainda, senão vai ficar um vídeo de 1 hora.
E amanhã amanhã eu continuo com a pretensão da prescrição punitiva retroativa. Beleza? Seguindo o livro aqui, se quem tiver aí o livro, acompanha o livro, quiser comprar, compra o livro, faz o curso. É isso.